Você está pronto para receber a palavra de Deus? Hoje é comemorado, amado, no mundo todo, o domingo de Páscoa, né? Nós não vamos entrar na questão do critério, se realmente foi este mês ou não, mas você vai entender o porquê, de fato, Deus tem instituído, na época do Antigo Testamento, lá com o povo de Deus, os judeus, porque na realidade a Páscoa, ela foi instituída para um povo judeu no Antigo Testamento. Só que tudo aquilo simbolizava, tipificava na nova aliança, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria, arrancaria, tiraria o pecado do mundo. E hoje Jesus Cristo se tornou o nosso Cordeiro pascal, e ele foi imolado. Mas para a gente entender isso, eu quero logo declarar para você, eu li um livro de Cliff Dollar, um pregador americano, que ele dizia o seguinte, o título era, Eu Odeio Religião. Eu achei esse título muito forte, mas quando eu estava lendo, eu fui entender o porquê, porque a religião, como a gente conhece, como uma instituição, que até tem pessoas que pregam, o homem precisa de um time de futebol, de um partido político e de uma religião. Como se uma religião fosse, ou seja, eu tenho que ter uma religião, porque todo mundo tem, porque se não tiver é considerado como ateu, e a religião, e até dizem, todo caminho leva a Deus. Mas a gente sabe que nem todo caminho leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. E esse não é religião, é uma pessoa. Aleluia. Quando você tem um entendimento disso, você percebe que realmente a religião, como aquela coisa religiosa, de instituição. Aí as pessoas pensam que precisam de religião. Eu vou apenas ao domingo à noite como desencargo de consciência, porque eu sou um religioso. Mas passa a semana todinha alheio à vida de Deus. Está muito distante do que é realmente o cristianismo. O cristianismo não é uma religião apenas para efeito de estatística, efeito do IBGE, para quando ele vai como recenseador e pergunta, qual religião você tem? Você diz, eu sou cristão evangélico, cristão protestante, cristão católico, enfim, para saber o quantitativo de pessoas que tem cada segmento religioso. Mas na realidade, amado, você não precisa de uma religião, você precisa de um relacionamento com a pessoa. Aleluia! Você está aqui? Pois bem, e você vai entender que você não precisa de uma religião. Você precisa de uma experiência com uma pessoa. Uma pessoa. Mas Jesus Cristo, como um bom judeu, né, Jesus é o fim da lei, em Cristo tudo se converge. Em Cristo, Ele é o fim da lei e Ele era o precursor da nova aliança, porque tudo nele se converge. Ele é o início de uma nova aliança, porque Ele é o fundador da nova aliança, o seu sangue é o ser da nova aliança, mas também Ele é o fim da lei, Ele veio cumprir a lei, tudo que estava escrito a respeito dele, Ele veio. E Ele como bom judeu, porque Jesus Cristo na terra, Ele era um judeu, amém? Estava com um corpo de judeu, e como bom judeu, ele celebrou a Páscoa. E o texto lá em Lucas, capítulo 22, verso 7, diz que Jesus Cristo, ele desejou ansiosamente celebrar a Páscoa, que seria a última naquele momento, antes do seu sofrimento. E quando ele foi celebrar a Páscoa, ele fez uma transição entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Hoje, na nova aliança, Jesus é o nosso Cordeiro pascal e hoje nós celebramos a ceia do Senhor, não a Páscoa no sentido da Páscoa judaica. Dá para entender isso? Nós celebramos o quê? A ceia do Senhor, porque Jesus hoje, Ele é o Cordeiro pascal, que foi imolado por cada um de nós. Dá para entender? Você sabe que a Páscoa foi instituída lá em Êxodo, antes do povo de Deus sair, Deus havia usado Moisés para libertar o povo, e teve aqueles decretos de juízo, aquelas pragas, e na 10ª praga seria a morte dos primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos de todas as pessoas que estavam no Egito, iriam ser sacrificados, porque o destruidor passaria e destruiria todo filho primogênito, de qualquer família, não apenas das famílias, mas dos animais também. Se você tivesse um animal lá, e ele fosse o mais velho, seria exterminado pelo destruidor. Mas essa 10ª praga não era ruindade de Deus, era decreto de Deus, era juízo de Deus
para um líder, para um povo que estava prendendo o povo de Deus, não ser liberado para ir para a terra da promissão, a terra de Canaã. Tem um detalhe: para que o exterminador exterminasse o filho mais velho, só que o povo de Deus estava no Egito todo misturado. Aí foi quando Deus falou com Moisés para instituir a Páscoa. Eles pegariam um animal e imolariam esse animal, tiraria o sangue, porque o sangue do animal representa a vida do animal, porque o sangue é a vida do corpo. Como o animal não tem espírito, então o povo de Deus pegaria aquele animal, imolaria o animal, colocaria o sangue do animal nos umbrais de uma casa literal, e dentro da casa haveria uma festa. Eles comeriam a carne do cordeiro, a carne seria assada. Enquanto no mundo haveria morte, dentro da casa do povo de Deus haveria festa. Aleluia! Enquanto no mundo haveria morte, dentro da casa do povo de Deus haveria festa. Que festa é essa? A Páscoa. Então, quando o exterminador viesse, e quando ele se aproximasse das casas, e ele observasse aquele sangue nos umbrais da casa literal do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo judeu, aí a Bíblia diz que o exterminador passaria por cima, porque aquele sangue protegeria aquela casa, e ele respeitaria o sangue de um animal, e aquela família, aqueles filhos primogênitos seriam protegidos por causa do sangue do cordeiro, e ele passaria por cima. Então, quando o exterminador veio e ele respeitava aquele sangue, ele passava por cima. E no Egito haveria choro, morte, mas dentro da casa, que tinha nos umbrais da sua casa, aquele sangue do cordeiro, haveria o que dentro? Festa, churrasco do cordeiro. Assaria a carne do cordeiro. Por quê? Porque o povo de Deus estaria protegido. Tudo isso aí, amado, aconteceu de fato no Antigo Testamento para um povo chamado judeu, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas tudo isso apontava como símbolo para uma aliança superior que viria, que é a aliança que nós vivemos hoje, que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi sacrificado, Jesus Cristo por cada um de nós. Então ele, Jesus Cristo, ele hoje é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje nós celebramos o pão aqui que simboliza a carne que foi dilacerada, o sangue que foi vertido, o vinho, o suco de uva que simboliza o sangue, que é a vida de Cristo que foi derramada naquela cruz do Calvário. Aleluia! Aí quer dizer que é errado você comer ovo de Páscoa, alguém dizer Feliz Páscoa? Não é errado, não necessariamente. Você tem o entendimento que Feliz Páscoa, você dizendo, eu aceito Feliz Páscoa, porque Jesus é o meu Cordeiro Pascal. E eu vou comer porque eu gosto de ovo só. Se você não gosta de ovo, não é pecado comer ovo de Páscoa. Aleluia! Hoje eu recebi um de manhã, graças a Deus, está muito gostoso, está lá guardadozinho, e eu vou terminá-lo. Mas assim, eu tenho um entendimento que hoje é o meu Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. E hoje a gente vai comer da carne dele. Hoje a gente vai beber do sangue dele. Não literalmente, eu não sou vampiro, mas é um símbolo aqui. Aleluia. É um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Aí nesse capítulo 22 de Lucas, verso 7, diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus estava com seus discípulos. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Amado, foi o próprio Jesus Cristo que olhou para os discípulos e falou: Pedro, João, vem cá, preparem a Páscoa. Você sabia que esse momento aqui teve uma preparação para a gente estar aqui? E foi o Senhor Jesus que preparou esse ambiente para a gente estar aqui? E Ele mandou que os discípulos fossem preparar. E eles foram. Aí eles fizeram uma pergunta: onde queres que a preparemos? Verso 10, do capítulo 22 de Lucas. Então lhe explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual ele comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus teve uma previsão, ou ele teve uma palavra de conhecimento,
que os discípulos procurariam um homem, e esse homem já estaria preparado para preparar a Páscoa. E o que é interessante, que no versículo 12, ele vos mostrará, Jesus estava dizendo para os discípulos, ele vos mostrará um aposento, um espaço, um cenáculo mobilado. Ou seja, Jesus já estava preparando um homem, e esse homem ia preparar um aposento, de uma reunião, e esse aposento teria que ser espaçoso e todo mobiliado, ou seja, estaria todo preparado. Veja a preocupação do Senhor Jesus Cristo em preparar aquele ambiente para comemorar a Páscoa. E essa Páscoa era um ritual dos judeus com um estatuto perpétuo. Eles teriam se lembrar, celebrar a Páscoa sempre como memorial. E qual era o memorial? Que Deus havia livrado o povo de Deus da mão do exterminador, da casa da servidão. Aleluia! E o que é que nós aprendemos com isso, amado? Aprendemos, tudo isso foi uma história real, que está escrito na Bíblia, e aconteceu de fato, e aconteceu também para que nós possamos aprender algo para nós na nova aliança. Aí ele continua, onde é o aposento no qual é de comer a Páscoa com os meus discípulos, ele mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos, verso 13, e indo tudo, encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Você disse comigo, prepararam a Páscoa. Verso 14, chegaram a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Verso 15, e disse-lhes, presta atenção, o que Jesus falou aqui, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu não sei você, mas essa ceia aqui tem uma pessoa que instruiu pessoas para preparar esta mesa, que aqui substitui a Páscoa, e Jesus disse, eu estou desejoso, e é um desejo ansioso, ansiosamente eu tenho desejado comer a Páscoa com vocês. Isso quer dizer que todas as vezes que tem ceia, tem uma pessoa que está desejando cear comigo e com você. É um desejo ansioso. Não é aquela ansiedade que pecado, mas aquela coisa que você vai acontecer amanhã, uma coisa que você quer, que você está esperando e que você não dorme direito, porque você está ansiosamente desejando que aquilo aconteça de forma rápida. É assim que Jesus Cristo tem esse desejo por mim e por você, que nós venhamos a participar da ceia. Então, amado, não ache que a ceia do Senhor é um ritual vazio, sem significado. Por trás dessa ceia, desses símbolos, tem uma pessoa que está desejando ansiosamente participar dessa mesa, participar da comunhão, participar dessa ceia. Então não deixa aqui criar uma rotina, a ceia do Senhor. É culto de ceia, não gosto mais, não é um ritual vazio. Não deixa esses emblemas que têm um significado profundo cair no natural, caírem na mesmice e tornar comum aquilo que o Senhor preparou com tanto desejo e de forma ansiosa. Eu tenho desejo, e esse desejo é uma obsessão que eu tenho, de participar com vocês da mesa da comunhão. Que tal a gente desejar o que deseja? Que tal a gente desejar de forma ansiosa o que ele deseja de forma ansiosa? O que é que ele deseja? De participar conosco da sua mesa da comunhão. Porque isso aqui substitui a Páscoa dos judeus. Para nós, isso aqui simboliza o Cordeiro Pascal, que foi imolado por mim e por você. Então não considera a ceia do Senhor um ritual vazio, sem significado. Porque senão você não vai sugar, nem receber tudo que esse momento pode favorecer. E amado, não é apenas um momento natural, por trás disso tudo tem uma pessoa que figurativamente ela está sentada aqui esperando por minha comunhão, por sua comunhão. Aleluia! Agora, eu quero apresentar a você, e quando Jesus Cristo estava falando aqui, logo em seguida ele começa a celebrar a ceia. Era a última Páscoa, ele vai transicionar celebrando a Páscoa, porque no versículo
19, ele diz assim, ó: tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aí quando é que acontece? Isso aqui foi na noite que Jesus foi traído. E quando Paulo, que era Saulo, se converte, Jesus aparece a ele e revela o que aconteceu na noite que ele foi traído, porque Paulo não estava presente aqui, Paulo veio depois. Mas numa visão espiritual, Jesus revela aquilo que aconteceu na noite que Jesus foi traído, nessa noite aqui. Veja a importância que Jesus deu a um homem chamado Paulo, que simplesmente escreveu mais da metade do Novo Testamento, viveu uma vida poderosa, porque para mim, na Nova Aliança, eu não conheço um homem mais poderoso do que Paulo, que cumpriu cabalmente a carreira, que executou a missão, o desígnio que Deus tinha para ele, como ele diz, combateu o bom combate, correu a carreira dele, guardou a fé, e a coroa da justiça estava esperando por ele. E Deus, em Jesus Cristo apareceu, porque ele disse: eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Ou seja, eu estou entregando isso aqui para vocês, aquilo que eu recebi do Senhor. Ora, ele não estava com o Senhor na noite que Jesus foi traído, mas Jesus revela para ele, numa visão espiritual, o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. E a maioria dos pastores, quando vão celebrar a ceia, lê justamente 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Mas eu quero que você saia aqui com entendimento do porquê hoje a gente celebrar a ceia e Jesus ser para nós o nosso Cordeiro Pascal. Não é apenas comer ovinho de Páscoa, ovinho de coelho. Eu não sei nem se esse coelho coloca ovo, mas não apenas comércio, não apenas declarações vazias, talvez, Feliz Páscoa, se você não sabe o verdadeiro significado da Páscoa para nós hoje. Jesus, de fato, é o nosso Cordeiro Pascual. Agora, presta atenção. Eu fiz uma declaração aqui, baseada no livro, que diz que odeio religião. E você vai entender. Qual foi o propósito, amado, de Deus ter criado o homem, você e a mim? O propósito primário de Deus ter nos criado foi para a gente ter comunhão com Ele. Paulo diz, olha, lá onde ele estava lá em Atenas, no Areópago, ele diz, olha, de um só, Ele fez toda a raça humana para buscarem a Deus. Então, eu e você fomos criados de forma primária para adorar, para comungar, para buscar a Deus. E Deus não é religião, Deus não é uma instituição, Deus é uma pessoa. Deus é espírito, mas tem uma alma, tem uma forma espiritual. Deus tem uma voz, tem olhos, tem uma face ou face passível de ser vista, mas é espiritual. Então, Deus nos criou para comungarmos com Ele. Tanto é que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão. Adão aqui representando toda a raça humana. E Adão tinha comunhão, Deus tinha prazer em comungar com Adão. Sim ou não, irmão? Adão tinha a vida de Deus, Adão não tinha medo de Deus, Adão tinha prazer. Deus aparelhou um jardim chamado Jardim do Éden, quer dizer, jardim de deleite, de prazer. Aparelhou tudo quanto o homem possuía, e Deus vinha mesmo, comungava com o homem tinha a natureza de Deus, não havia dor, doença, morte, não havia nada disso. Esse era o plano original de Deus. Mas, você conhece a história, de repente, Deus dá uma ordem a Adão, e Adão, presta atenção, Adão, consciente, voluntariamente, cometeu alta traição. O que foi que ele fez? Desobedeceu uma ordem prévia do Senhor. E o Senhor o havia advertido, dizendo que se ele assim o fizesse, o que aconteceria? O Senhor disse, no dia que você comer, Adão, certamente você vai morrer. Deus estava dizendo, se você comer, ou se desobedecer, simplesmente você vai morrer espiritualmente.
E sabe o que vai acontecer? Vai haver uma ruptura na ligação que eu tenho com você. Você sabia que Deus e Adão tinham uma liga? A alma de Adão, o espírito de Adão estava ligado com o espírito de Deus, havia uma liga. E quando Adão desobedece, essa liga, ela é rompida. Adão, no espírito dele tinha luz. Quando ele desobedece a Deus, na lâmpada de Adão, que é o espírito de Adão, houve um curto-circuito, e essa lâmpada, que é o espírito de Adão, que tinha luz, deu um curto, e o pecado causou trevas. E o homem passou do reino da luz para o reino das trevas. Tem outra coisa. Adão, não faça isso não, porque se você assim o fizer, a morte espiritual, que significa a separação entre nós dois, vai causar uma barreira de inimizade. O pecado, a morte espiritual, de maneira que essa barreira, eu não posso mais me aproximar de ti, nem você de mim, por causa da barreira, por causa do pecado que faz separação entre mim e ti, Adão. Havia uma barreira, mas Adão desconsiderou tudo isso. Foi o que ele fez? Desobedeceu. Aí quando Deus vem e vai comungar como de costume, e diz, não encontra Adão. Adão, onde estás? Adão estava perdido, espiritualmente falando. E com isso, ele se escondeu de Deus. Tive medo e me escondi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós aqui passamos pela morte espiritual. Quantas vezes pessoas foram até você evangelizar, ou chamar você para ir para uma pregação, um ambiente como esse aqui, e você se escondeu de Deus? Se escondeu. Adão se escondeu por trás das árvores. Essa árvore pode figurar uma desculpa, uma justificativa para não ir. Eu não posso, não dá. Tudo isso é reflexo da morte espiritual, de uma barreira. As pessoas não querem se aproximar de Deus. Fruto, como resultado da barreira que está lá dentro, da morte espiritual. A humanidade, na pessoa de Adão, ficou separada de Deus, e não foi Deus que se separou, foi o homem que se separou de Deus por meio da barreira, da morte espiritual, da quebradura, da liga, do rompimento da liga. E houve uma barreira, e o homem se tornou inimigo de Deus, e agora tem uma inimizade. E o homem contraiu uma natureza do pecado, ficou escravo do pecado. Agora o homem dormia pecando e acordava para pecar. Aí você vê o pecado, o homem, depois da queda, se envolvendo em pecado, que chegou às narinas de Deus, e Deus teve que trazer juízo, porque o pecado não pode ficar impune. Presta atenção. Presta atenção. Deus, por amar o homem, olhou para o homem, inimigo de Deus, separado da vida de Deus, alheio à vida de Deus, no reino de trevas. Mesmo assim, Deus prova o seu amor para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mesmo assim amou o homem e providenciou um plano chamado grande plano de redenção, para fazer o quê? O homem estava desligado. Se você tinha uma liga e houve um rompimento na liga, você precisa de quê? De uma religação. Se o homem estava conectado com Deus e houve uma desconexão, o homem precisa ser reconectado. Se o homem estava inimizado com Deus, o homem precisa fazer o quê? Fazer as pazes com Deus, porque tem que ter uma reconciliação. O homem antes do pecado vivia conciliado com Deus. Houve uma briga, não por causa de Deus, mas por causa do próprio homem, se tornou inimigo de Deus, e precisa do quê? De ser reconciliado com Deus. Havia uma barreira chamada morte espiritual, o pecado, porque a Bíblia são as nossas transgressões que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. Amado, uma pessoa que está no pecado, ela não quer saber desse ambiente aqui.
Eu estou falando até para crente, que nasceu de novo e às vezes vive uma vida no natural, esse ambiente não o atrai mais. Ele procura fazer, se esconder uma árvore qualquer para justificar o injustificável, a sua distância. Então tudo isso era a condição do homem. Deus teria que ter alguém para poder remover a barreira, que era a parede de inimizade, e providenciar algo para reconectar, reconciliar o homem com o próprio Deus. Mas graças a Deus que Deus encontrou, aleluia, você está feliz por isso? Deus encontrou, Deus encontrou, Deus encontrou, aleluia. Enquanto esse plano perfeito não viria a ser levado a efeito, Deus teve que trabalhar com sombras, com tipos no Antigo Testamento. Por isso que na condição do Velho Testamento, Deus trabalhava com sombra. Como? Era um cordeiro, um animal, literalmente falando, para simbolizar algo que haveria acontecer. Então, o sangue de animais no Antigo Testamento não tinha o poder de arrancar a inimizade. Por exemplo, aquele sangue na Páscoa dos judeus era um sangue de um animal literal, que era aplicado em uma casa literal, e o sangue não ficava dentro da casa, ficava na parte externa, nos umbrais de uma casa externa. Por que não era dentro? Dá para entender isso? Então, aquele sangue, de certa forma, cobriu o pecado, protegia o povo. Mas o sangue de animais não tem a capacidade de arrancar a natureza espiritual, de arrancar o pecado do mundo, apenas cobrir o pecado do povo judeu. Por isso que eles celebravam o quê? A Páscoa. E o pecado era coberto, mas não era arrancado. Mas quando João Batista vê Jesus se aproximar, o que é que ele faz? Aponta para eles: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo. Os animais do Antigo Testamento cobria, mas esse cordeiro é diferente. Esse cordeiro é o Cordeiro de Deus, que vai arrancar o pecado do mundo. Aleluia, irmão. Você e eu não precisamos de religião. Você precisa de um relacionamento com uma pessoa. Aleluia. Você acha que a gente não tinha inimizade com Deus, não? A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 14, coloca aí por favor, diz assim, ó: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tem derribado a parede de separação que estava no meio. Como era o nome da parede? A inimizade. Jesus derrubou tanto do gentio como o judeu, como a inimizade que constava, que tinha entre o homem e Deus. Havia uma parede de inimizade, porque Deus é santo, muito santo, e o homem no estado de pecado, amado, ele não pode se aproximar de Deus, enquanto a parede de inimizade não for removida. Aleluia. Então qual seria o tema dessa mensagem? Coloca aí por favor, o tema da mensagem é esse aqui, ó. Diga comigo: Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Estou dentro do tempo para mim de colocar. Jesus, a união perfeita entre Deus e o homem. Diga: Jesus é a união perfeita entre Deus e o homem. Ora, o homem estava separado de Deus na morte espiritual, inimigo de Deus. Deus teria que remover a morte espiritual, porque foi a morte espiritual que entrou no mundo. Deus tem que remover essa parede, e graças a Deus foi levado a efeito. Ele removeu essa parede, removeu a inimizade. Aleluia, glória a Deus. Aí ele providencia quem? Ora, eu tenho que ir provocar algo, que nesse algo, esse algo possa ser a união da divindade com a humanidade, num evento só. Por quê? Porque Deus estava separado da humanidade pelo pecado, e não foi Deus que se separou, foi o homem que se separou de Deus, e se tornou inimigo de Deus. Deus, por amar, Ele
providenciou um plano, e Jesus veio levar efeito para tirar essa inimizade. O que foi que aconteceu? Jesus Cristo, que é Deus, se tornou homem. Agora presta atenção, quando a gente vê Jesus Cristo, Ele é a união perfeita entre Deus e o homem numa pessoa só. E Jesus Cristo é Deus e também Jesus Cristo é homem, porque houve a necessidade em uma pessoa só ter um Deus que se fez o homem e um homem que se revestiu de Deus, porque era a união perfeita, a religação, que aquilo que estava rompido, numa pessoa só. A gente sabe que a palavra religião vem do latim, que significa religares. Mas a palavra religião, no sentido institucional, eu não quero saber. Mas se a gente fosse dizer que nós teríamos uma religião, você poderia dizer, a minha religião é Jesus Cristo. Por quê? Se religião é religar, só em Jesus Cristo a humanidade pode se religar com Deus numa pessoa. Então, religião não é, ou seja, Jesus não é uma religião, é uma pessoa. Então você não precisa necessariamente de uma religião, precisa de uma pessoa. Aleluia! Eu vou mostrar a você que tem textos aqui que fala que Jesus Cristo, Ele é Deus, mas ao mesmo tempo homem. Amém? Porque Jesus já preexistiu com o Pai. Jesus é desde a eternidade. Eu vou mostrar um texto aqui, 2 textos, para dizer que Jesus Cristo, de fato, Ele é Deus. João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, 1 João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse texto está dizendo que no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo é Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e continua sendo Deus. Então esse texto está me mostrando que Jesus Cristo, Ele é Deus. Mas esse Deus se fez homem. Por que Ele se fez homem? Porque havia necessidade, amado, de uma reconexão, de uma reconciliação, de uma reunião, de unir-se o homem de novo com Deus. Isso só foi possível em uma pessoa. Eu sempre digo, religião só tem uma função, rotular você. Eu sou budista, eu sou muçulmano, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso, sou aquilo outro. Mas nenhuma religião fora de Cristo tem o poder de reconectar o homem com Deus. Só Jesus Cristo de Nazaré. Então esse texto está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Vou botar outro texto para você. João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Jesus responde a Filipe, Filipe, tu está dizendo, mostra Deus, mostra-nos o Pai. Deixa eu dizer, eu e o Pai somos um. Está dizendo, eu sou Deus também, eu sou o Pai. Tem outro texto também, em Isaías 9,6, que diz assim, falando sobre uma profecia de Jesus, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O profeta Isaías está dizendo que o nome de Jesus Cristo, quando Jesus viesse, ele era o quê? Maravilhoso, conselheiro, e o profeta Isaías chamou Jesus de Deus, e esse Deus é um Deus forte. Então Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, mas também é homem. Aleluia. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Aí Paulo, pelo Espírito, está dizendo, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, a imagem de homem reflete o Deus invisível. Em outras palavras, Jesus é Deus invisível, refletindo na imagem de um homem. Diga, Jesus é Deus.
Tem vários textos, como o tempo não dá, mas eu vou mostrar agora o outro lado, que diz que Jesus Cristo é homem. Aliás, ele é o quê? Homem, Deus, ele é Deus, homem. Ele é um Deus, homem. Por que foi necessário? Porque Deus estava separado do homem, o homem estava separado de Deus, e tinha que ter um evento para que houvesse essa reunião, essa reconciliação, essa reconexão, essa religação. Isso só foi possível em uma pessoa. Deus se fez homem e habitou entre nós. Veja o texto. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Ele diz que Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele é Deus. Ele não julgou, ele se esvaziou dos atributos da divindade e se tornou semelhante ao homem. Ele se vestiu de homem, embora primariamente ele seja Deus, mas se vestiu, se fez homem. Aleluia, Deus é bom. Para finalizar, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Cristo Jesus, homem. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Quando Deus se fez homem, Jesus veio aqui na terra como homem, Ele veio para morrer por nós. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o quê? Feito justiça de Deus. Haveria uma necessidade de alguém morrer, porque o pecado do homem, da humanidade, teria que ser pago, a pena teria que ser paga. E Jesus veio, não pecou, foi tentado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos o quê? Feito justiça de Deus. E nesse texto, ele diz, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Você sabia que hoje, à direita de Deus Pai, tem um homem? O texto está dizendo, ele é mediador, ele é intercessor. Agora não me entenda mal, Jesus Cristo, em essência, ele é Deus. Ele é primeiramente divino e segundo humano. Para que hoje tivesse na terra homens, na sua essência, homens revestidos de Deus, para que pudesse ter Deus conectado, religado no espírito humano, e só foi possível por causa de Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, a gente carrega na casa espiritual, não mais externa, mas dentro, não como cordeiro literal da Páscoa judaica, que era fora. Hoje o sangue está nos umbrais da nossa casa espiritual. Quem é o sangue? A vida de Deus voltou para dentro do homem. Hoje aquela barreira de inimizade foi rompida, foi destruída, e hoje Deus pode comungar com o homem, que era o seu anelo, que era o seu desejo de forma ansiosa. Por isso que ele diz, eu tenho desejo ansiosamente de comungar antes do meu sofrimento com vocês. E ele tem desejo, sabe por quê? Porque a parede de inimizade foi rompida. E sabe o que acontece? Justificado, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Você não precisa ter medo dele, você não precisa se esconder dele, você precisa se aproximar dele, porque o acesso a Deus agora foi aberto, porque a barreira do pecado, da morte espiritual foi removida. A humanidade pode ter acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia, irmão. É por isso que ele é o nosso cordeiro pascual. Eu anelo antes do meu sofrimento, antes de eu ser imolado, eu anelo comer ansiosamente essa Páscoa com vocês. E ele morreu, derramou o seu sangue. E disse, agora eu posso ter comunhão com o meu homem, que eu criei para comungar com ele.
Ei, Jesus venceu. Jesus morreu, mas venceu a morte. E hoje a gente tem acesso a comungar com Deus. E deixa eu dizer, Adão era na viração do dia. A nova aliança é superior. E a gente pode comungar com Deus se nós quisermos e desejarmos o tempo que nós quisermos, a hora, 24 horas por dia. Se você quiser viver acordado, pode comungar com Ele, o acesso está aberto. E a gente pode com confiança entrar no trono da graça e receber socorro em ocasião oportuna. Sabe por quê? Porque hoje na terra tem homens revestidos de Deus. Por quê? Porque à direita de Deus Pai tem um mediador, tem um Deus revestido de homem. E a boa notícia é que a encarnação de Cristo na terra, quando Ele morreu, ela continuou, porque Ele recebeu uma carne glorificada. E à direita de Deus Pai tem um homem com um corpo glorificado, com sinais da crucificação. E quando Ele vier arrebatar a sua igreja, nós vamos vê-lo como Ele é de fato. Por quê? Porque essa encarnação, ela foi para sempre. Porque vai indicar para mim e para você, está aquele homem. E eu vou mostrar esse homem para você. Coloca aí, por favor. Por favor. Apaga as luzes. Você pode glorificar o Senhor? Jesus Cristo, homem, as marcas da crucificação, quando Tomé, pode deixar apagado, quando Tomé, depois que Jesus ressuscita e aparece, Jesus diz, Tomé, vem, pega a tua mão, coloca no meu lado, pega o dedo, toca, porque me viste e creste. Jesus estava ressurreto com o corpo glorificado. Esse Jesus, com o corpo glorificado, não são cicatrizes, são sinais da crucificação. E esse homem, que é um Deus revestido de homem, ele está assim eternamente. Deus revestiu de homem, para que tivesse na terra homens revestidos de Deus. Nós somos primariamente homens em essência. Quando eu digo homem, sentido genérico, humanidade. Mas dentro da gente, a gente está revestido de Deus. Tudo isso foi possível por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Porque hoje à direita de Deus Pai tem um Deus revestido de homem. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. E hoje na terra tem homens revestidos de Deus para dizer para as pessoas que ainda não receberam a reconciliação, que não receberam a vida de Deus. E nós somos representantes legais de dizer para ele, ó, eu não vim aqui para que você faça parte da minha igreja, não é isso? Eu não vim aqui para você fazer parte da minha religião. Eu estou trazendo aqui a vida de Deus, dessa boa notícia. Você agora tem acesso, seus pecados foram cancelados, Jesus morreu por você, pagou o seu preço, a porta da prisão está aberta, sai! Teus pecados foram pagos, você não precisa pagar mais nada, é só aceitar. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida de Deus. Aceita Jesus Cristo, a vida eterna que Ele veio trazer. O que é a vida? É a vida de Deus de volta ao espírito humano. Aí a religião se torna vital, o homem é religado com Deus, reconectado com Deus, e agora o homem é reconciliado com Deus. E ele diz, agora eu confio a vocês aqui, a palavra, o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Que Deus estava na pessoa de Cristo, reconciliando consigo mesmo o homem. O que é reconciliar? Fazer as pazes. Deus já fez as pazes, já nos perdoou. Jesus Cristo é a união perfeita entre Deus e o homem e a humanidade.
Então você precisa proclamar, não placa denominacional, não religião, mas proclamar Jesus Cristo, pregar Jesus Cristo. Ele é a união perfeita entre Deus e o homem. Quem crê em Jesus Cristo tem, não terá, tem a vida eterna. Isso está longe de religião. Isso é uma pessoa querendo comungar de forma ansiosa comigo e com você. E tem uma eternidade nos esperando aí, irmãos. Jesus está voltando para nos levar de volta, e Ele vai vir com um corpo glorificado. Aleluia. Rapaz, esse Jesus Cristo é bonitão mesmo aí. Aleluia. Deus é bom. Te amo, Senhor. Você ama o Senhor? Você foi abençoado? Quero chamar o grupo de música. Então nós vamos celebrar o quê? Nós vamos celebrar a ceia. Porque aqui tem o pão que representa o corpo do Cordeiro de Deus, o corpo de Jesus Cristo, que foi moído, que foi dilacerado por cada um de nós. Aqui tem o suco de uva, que simboliza o sangue, que é a vida de Cristo, a vida de Deus, que foi derramada por mim e por você. Deixa eu dizer, o caminho que era burocrático na presença de Deus, Jesus tirou toda a burocracia. Você tem acesso pela fé, através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então eu faço uma pergunta a você. Você está aqui, se você não tem certeza para onde você vai pós-morte, é porque você tem apenas religião, mas não tem Jesus. Talvez o seu Jesus seja apenas de lábios, mas quem tem de fato e de verdade Jesus no coração, tem a vida. E a vida é o Espírito Santo na terra hoje, que reconecta a gente com Deus, e Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E eu sei, porque sei, eu tenho convicção absoluta, se eu morrer hoje, partir, bater as botas, sair desse corpo, eu sei para onde eu vou. Sabe por que eu sei? Porque eu sei o caminho é Jesus Cristo. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu recebi a vida de Deus, eu não recebi religião. Agora eu posso dizer, eu odeio religião, nesse aspecto. Mas eu amo Jesus Cristo. Ele me uniu de volta com o meu Criador. Aleluia! Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, para que a criatura saia do status de apenas criatura e se torne filho de Deus. Como? A saber, crendo no seu nome. É no nome de Jesus. Pelo amor de Deus, meu irmão, em nome de Jesus, não fica pensando, esse negócio de lei de crente, não é lei de crente não, não tenho lei de crente não tenho religião, eu tenho um relacionamento com a pessoa, o nome dessa pessoa é Jesus, Ele é a união. Não quero mais saber de lei de crente, eu também não quero não, eu quero saber de Jesus, da sua lei, a lei do amor. Porque, amado, uma eternidade está esperando por mim e por você. Creia você nisso ou não, existe uma eternidade esperando cada um de nós. E para onde é que você vai? Na eternidade. Eu vou ter que ficar debaixo de 7 palmos, vou botar numa gaveta, meu corpo vai ser cremado. Sim, mas o seu homem interior, o seu espírito, vai para onde? Não brinca de ser humano, não brinca de ser crente, amado. Creia na veracidade da palavra de Deus. Você precisa de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo de Nazaré. Ele está com o corpo dele lá, direito de Deus Pai, tá, mas Ele mandou o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que o representa aqui na terra, e o Espírito Santo é Deus, querendo convencer você, que você não precisa de uma religião, você precisa entregar a vida a uma pessoa, que tem voz, que escuta você, e que quer transmitir a vida de Deus. Só Ele pode fazer isso. Eu quero identificar você. Se você está aqui e você não tem certeza para onde você vai, se você morrer hoje, é porque você está perdido. Você precisa de um Salvador. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Perdido como? Eu sei onde é minha casa, sim, naturalmente falando, mas você sabe para onde vai quando sair desse corpo físico. Se você não sabe, porque você está na escuridão, e o Rei de Deus é o Rei de luz. Ele quer transportar você do reino das trevas para o reino da luz. Quem tem luz sabe para onde vai. Eu sei para onde eu vou morar com meu Senhor.
Se você não tem certeza, em nome de Jesus, é questão de vida ou morte, de céu ou inferno. Aceita Jesus Cristo. Se você não tem certeza para onde vai, é porque você só tem religião, rotulou você, não tem certeza. Saiba que você pode sair desse ambiente com essa convicção, entregando a vida àquele que uniu a divindade com a humanidade em uma pessoa só, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Tem alguém que gostaria de fazer isso? Não brinca não, irmão, não brinca com sua vida não. Deixa eu dizer, vou ser claro aqui, pós morte, só existem dois lugares: céu ou inferno. Eu não quero transmitir medo para você, estou dando uma boa notícia. Escolhe o céu. Escolhe o céu. Qual o caminho? Jesus Cristo é o caminho. A rejeição de Cristo vai levar você para um lugar que Deus projetou, não para você, mas para o diabo. Mas se você não aceitar o céu, você vai ter que ir para lá, com vontade ou sem vontade, por rejeitar Cristo. Quem crê em mim será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, amado, você decide, abraça Jesus Cristo. Ele está desejando ansiosamente voltar a comungar com você. Jesus Cristo, a união perfeita entre Deus e o homem, em uma pessoa só. Então, se você está aqui, querido, e quiser tomar essa decisão, levanta da tua mão. Com esse sinal eu vou ter entendimento. Você está se rendendo. Não paga nada. Ah, eu sou amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho não vai para o céu. Só vai para o céu quem é nascido de novo, quem receber a vida. Mesmo que você seja meu amigo. Ei, pastor, eu sou seu amigo. Tem que ser amigo de Jesus Cristo, entregando a vida a Ele. Todo mundo tem certeza de vida eterna aqui? É sério, não brinca com sua vida. Não brinca não, irmão. Deixa eu dizer, o céu é eterno, é vida eterna. O inferno é sofrimento eterno e será irreversível. Quem sai daqui sem a vida de Deus, vai para esse lugar e não tem mais volta. Eu não vou enganar você. Todo mundo, filho? Posso fazer um teste aqui? Tem alguns policiais aqui que podem fazer um teste em você. Se você tem certeza de vida eterna, você sabe para onde vai. Vamos fazer um teste. Você foi abençoado, querido? Pois bem, vamos ficar em pé. Quero chamar o diaconato. Nós vamos celebrar a ceia, comungar. Se você não tem ousadia para tomar essa decisão, você pode nos procurar no final do culto. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, Paulo falando, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o cálice e beberdes, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Você vai proclamar morte, mas ao tempo proclama vida. Porque se Ele vem, é porque Ele ressuscitou. Porque houve a necessidade de morte? Porque a gente estava na separação de Deus. Aleluia.
Pai, nós te rendemos graça em nome de Jesus, pelo alto privilégio que nós temos, Senhor, de participar desse momento, ativarmos a nossa memória e nos lembrarmos, Senhor, do teu grande sacrifício naquela cruz, onde o Senhor foi moído por cada um de nós. Pelas suas feridas nós somos sarados. Muito obrigado pelo sangue vertido, porque o teu sangue há poder para libertar, purificar nossas vidas de todo o pecado. Muito obrigado pelo teu sangue ser o selo da nova aliança, em nome de Jesus. Então, querido, você vai receber um cálice que contém dois elementos, o pão e o suco, e nós vamos participar, porque eu desejo fazer isso. Todos receberam o primeiro elemento, então todos em nome de Jesus podem participar e comer do pão, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor, para sempre. Por suas feridas nós somos sarados. Você pode pegar o cálice, em nome de Jesus. Todos agora, de igual modo, podem beber, representando a vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia! Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia! Com ilustrações. Eu queria chamar irmão Luiz, Ninha, Giva, Magna aqui, por favor. Eles vão pregar para vocês, amém? Vocês ficam de frente para mim, por favor, aqui. Porque eu estou aqui em cima, vocês já sabem, né? Mas enfim, eu vi sobre vocês uma pomba. Pomba é um animal. Pomba não é o Espírito Santo, mas é um símbolo do Espírito Santo. Quando você vê uma pomba sobre uma pessoa, é porque ali tem a presença do Espírito Santo. Eu vi sobre sua vida, a de Ninha, a de vocês dois. Pastor, o senhor não viu nada para mim? Calma aí. Não vou chamar todo mundo para cá. Mas, por que isso? Essa pomba hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. E quem está na terra é o Espírito Santo. É a vida de Deus. E o que é o sangue de Cristo? O sangue é a vida do corpo. O sangue é a vida de Cristo. Essa pomba, ela está na vida de vocês, porque o destruidor, se vier destruidor, aquilo que é nascido de Deus, o maligno não toca. Sabe por quê? Porque ele vê a pomba, ele vê o sangue, ele vê o Espírito Santo, que é a vida de Deus, nos umbrais da casa espiritual de vocês. Sabe o que é que significa? Que há proteção para vocês. Vocês são selados pelo Espírito Santo. Há uma proteção para a família de vocês. Porque o Espírito Santo trabalha também dessa forma. Eu trouxe esses dois casais, irmãos, como uma representação da vida de vocês também. Porque quem é nascido de novo tem a pomba, tem a vida de Deus, tem o sinal do sangue nos umbrais da casa espiritual. E o maligno não pode tocar. Ele tem que respeitar o sangue de Cristo. Então nem o encantamento, nem macumbaria, nem feitiçaria tem valor sobre a nossa vida, por causa do sangue de Jesus Cristo. Há proteção para cada um de nós. Se o sangue de um animal protegiu o povo de Deus no Antigo Testamento, imagina na Nova Aliança o sangue de Cristo, a vida de Deus, o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não tem a vida de Deus, amado, corre! Fica debaixo desse sangue, porque esse sangue é a proteção para você e para a sua casa. Aleluia! Somos protegidos. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Isso é o sinal que vocês estão protegidos. Amém? Uma salva de palmas para eles. Aleluia! Deus abençoe. Você foi abençoado nessa noite, irmãos? Quero declarar para você uma semana de vitória, de sucesso, de muita proteção. Somos nascidos de Deus, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Nosso espírito foi recriado, somos selados pelo Espírito Santo. No mundo espiritual, o diabo, quando vê um crente, vê a pomba, vê a vida de Deus, vê a proteção, vê o sangue nos umbrais da nossa casa espiritual. Aleluia! Comunga com essa vida, comunga com Deus. O acesso da comunhão voltou. Vamos comungar, vamos entrar no trono da graça, recebemos socorro em ocasião oportuna. E você, meu amado, que está aqui, não saia desse ambiente perdido espiritualmente. Tem um Salvador querendo te salvar, para dar sentido à sua existência. Aleluia! Quer dizer que ama todos vocês de uma vez só. Vão na paz, não se esqueça, tem uma cantina abençoada ali. Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática da palavra. Em nome de Jesus. Aleluia!